Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. E hoje, como vocês já devem ter percebido aí pelo título, trata-se de uma aula especial. Eu estou gravando no dia 24 de dezembro e vou postar esse vídeo no dia 25 de dezembro, ou seja, eu vou postar no Natal. E esse é o assunto da nossa aula de hoje, o Natal. Nós vamos trabalhar aí qual é a origem do Natal na história da igreja e o que podemos aprender, né, com a história de como surgiu essa tradição de Natal, de árvore de Natal, de troca de presentes, o que nós podemos tirar de lição disso, o que podemos aprender com isso. Então é uma aula bastante interessante, é uma curiosidade a respeito dessa data que é tão marcante em nossa cultura, né? É uma questão que não é tão somente religiosa, mas até mesmo cultural. Tanto que aqueles que não são cristãos, que são até mesmo ateus ou de outras religiões, eles também comemoram o Natal, porque é uma questão cultural em nosso contexto brasileiro, que é um país culturalmente cristão, então as nossas datas, os nossos calendários, os nossos feriados refletem muito dessa tradição cristã que é muito presente em nossa cultura. Então aquilo que é religioso, ele se mistura com aquilo que é cultural. E para iniciarmos, né, hoje estamos sem slides, mas eu preparei alguns tópicos aqui para nós trabalharmos. É necessário, antes de falarmos a respeito da origem, né, do Natal, como que isso surgiu na história, nós temos que falar a respeito de um conceito da teologia reformada que é bastante importante, que é a questão de você pegar algo que é da cultura, algo cultural, e você cristianizar ele. É a questão que os teólogos reformados holandeses falam de você redimir a cultura. O que é essa redenção cultural? Eu vou pegar aqui a título de exemplo, né, uma história que eu escutei pessoalmente de uma professora que, inclusive, eu fui padrinho do casamento dela, uma amiga aí muito querida, que ela contou durante uma aula que eu estava ministrando em escola dominical, que a escola em que ela trabalhava tinha no seu currículo o conceito ali amigo de amigo invisível, para você ensinar ali para as crianças nas brincadeiras, era uma escola infantil, para ela interagir com um amigo invisível. E ela viu isso, ela achou estranho, né? Aí ela orou a Deus, né, pediu sabedoria e tomou a decisão de ensinar para as crianças que este amigo oculto pode ser Deus. E ensinou ali para as crianças que elas deveriam brincar, conversando, fazendo orações para Deus, para que Deus esteja presente ali no meio de suas brincadeiras. Então, ela pegou ali uma questão que culturalmente, né, não diz respeito a Deus, a fazer orações, mas ela cristianizou esse elemento cultural e trouxe um novo significado ali, instruindo as crianças a fazerem orações, a se dirigirem, né, a Deus e pedindo para que Deus participasse ali daquele momento de brincadeira, de descontração, o que não é errado, não tem problema algum fazer isso. É uma instrução muito válida que nós deveríamos fazer também para os nossos filhos, né? De que quando eles estiverem brincando ali, para que no meio das brincadeiras eles conversem com Deus, eles falem com Deus, para que isso seja muito natural na vida deles. E é justamente isso que o conceito reformado de redenção cultural ensina. E tendo dito isso, né, tendo colocado isso, vamos falar da origem, né, do Natal. O Natal, ele tem origem ali no contexto do cristianismo dos primeiros séculos, onde todo aquele mundo conhecido, né, era dominado pelo Império Romano, ali grande parte da Europa, grande parte da Ásia, uma parte ali já chegando no norte da África, né? Tudo ali sobre domínio do Império Romano. E dentro do Império Romano
havia ali o calendário romano com suas festas. E o principal feriado, a principal festa, era a festa do Sol Invictus, que ocorria no dia 25 de dezembro. Olha só, não é por acaso que o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus, é celebrado no dia 25 de dezembro. E esse feriado era uma festa muito grande no Império Romano, e os cristãos, né, quando eles viam aquilo, eles queriam de alguma forma combater, né? Porque era uma festa que era dada à imoralidade, perversidade, várias questões aí que levavam as pessoas a praticar pecados. E o que que era a essência dessa celebração do Sol Invictus? Eles celebravam ali a figura do próprio imperador, né? Então, o imperador do Império Romano, ele era alguém que comungava com os deuses e ele próprio era tido ali como um ungido, sabe? Alguém escolhido, alguém separado pelos próprios deuses para reinar sobre o mundo. Então, o Império Romano tinha um foco muito grande nessa festa, porque ela estava relacionada com um âmago do que era o Império Romano, do que era a figura do imperador. Então era muito importante eles darem essa ênfase, enaltecerem a figura do imperador. E isso tinha relação com o deus pagão ali do Sol, né? Por isso que Sol Invictus. E o dia 25 de dezembro era uma celebração a esta divindade, né, do Deus Sol e também da figura do imperador, que era a representação deste Deus na Terra. Era ele que traria a luz ao mundo helênico, né? Traria ali os avanços do Império Romano, da cultura romana. Então, eles viam na figura do imperador uma espécie de um Messias, realmente, alguém ali que seria aquele que seria responsável por trazer essa luz do que era o Império Romano, né? Que para eles era algo bom, para o mundo inteiro. Então, a figura do imperador, né? Que era celebrado, era enaltecido como uma divindade realmente, como aquele que foi posto ali pelos próprios deuses, né, para estar acima de todos os homens, era enaltecida nessa data. E os cristãos, a fim de combatê-la, eles começaram a ensinar que, na verdade, o verdadeiro sol da justiça é Cristo Jesus. E ao invés de celebrarem a figura do Deus Sol, a figura do imperador, eles passaram a celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora muitos pais da igreja, né, cheguem ao ponto de colocar que o dia do nascimento de Jesus literalmente foi no dia 25 de dezembro, né? Isso é algo que foi passado mais culturalmente do que como um fato por si só. Porque a origem, né, da celebração do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus vem justamente como uma forma dos cristãos contrariarem, né, esse ensinamento pagão que o Império Romano propagava. E era a principal celebração do Império Romano. E conforme o cristianismo foi crescendo, foi havendo conversões, ele foi conquistando mais e mais adeptos, chegou um ponto que a celebração do Natal cristão sobrepôs a celebração do Sol Invictus. E então os cristãos declararam que o imperador ele não era o sol invicto, mas que Jesus Cristo, este sim é o sol invicto, o verdadeiro sol da justiça, aquele que trará a justiça a todos os termos da terra, a todo mundo, aquele que trará a sua luz para o mundo inteiro. Então, foi assim que surgiu, né, o Natal dentro da tradição cristã. E a figura que nós temos hoje, né, do Papai Noel, a questão de troca de presentes, como que isso surgiu
dentro do Natal? Será que foi uma invenção da Coca-Cola? Uma invenção do capitalismo? Bom, aquela figura do Papai Noel com um gorro vermelho, algumas pessoas atribuem a propagandas da Coca-Cola que começaram a usar, né, esses elementos. Porém, esses elementos já existiam há muitos anos. Então, o que a Coca-Cola fez foi apenas pegar um elemento cultural que já estava presente na celebração do Natal e popularizar ainda mais, né? Então, a questão das roupas vermelhas foi justamente para associar a marca da bebida, né, da Coca-Cola. O rótulo deles é vermelho, então era interessante para eles fazer essa mudança na paleta de cores do Papai Noel. Mas a figura, né, do Papai Noel, ela existe dentro dessa tradição do Natal há muito tempo. E ela remonta ali os primeiros anos do cristianismo, onde ali no terceiro século houve uma figura chamada Nicolau de Mira, ou seja, Nicolau, que era o bispo de Mira, uma região ali muito importante para o cristianismo nos primeiros séculos. E eu me enganei, né? Eu falei que é terceiro século. Na verdade, Nicolau ele remonta ao quarto século, porque ele participou de um dos que é o principal concílio, né? Quando a gente vai estudar os grandes concílios ecumênicos, que são aqueles concílios convocados pelo imperador do Império Romano. Aqui já a essa altura o imperador já era cristão. Então, Nicéia é o primeiro desses grandes concílios convocados pelo imperador, que reunia ali bispos, ou seja, por bispos entenda presbíteros, é a mesma palavra, que abrangia ali presbíteros de todas as regiões do mundo. Então, vinha o presbítero de Mira, no caso Nicolau, vinha o presbítero lá da Antioquia, o presbítero lá da Etiópia, e todos eles se reuniam, né, nesse conluio para debater questões teológicas, questões que estavam causando divisões na igreja, né? Então as diferenças ali de interpretações eles debatiam dentro desses concílios ecumênicos. E num desses concílios, né, na verdade o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, que foi realizado ali no ano de 325 depois de Cristo, ou seja, no quarto século, o bispo, né, Nicolau, que foi um defensor ferrenho, né, da ortodoxia cristã, ele defendeu nesse concílio a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo perante as acusações ali do herege Ário, e ele defendeu que Jesus era Deus, enquanto Ário negava essa deidade de Cristo e defendia que Jesus, na verdade, ele era um homem, um maior dos homens que existiu, né? Mas ainda assim uma criatura e não uma divindade, contrariando, né, o ensino ortodoxo de que Jesus ele é completamente homem e completamente Deus. Aquele que foi gerado ali no ventre de Maria, ele é Theotokos. Ele foi gerado completamente humano, porque ele vem de Maria, mas ele também foi gerado completamente Deus, porque ele foi gerado de maneira miraculosa pelo próprio Espírito Santo. Então, Nicolau defendeu, né, essa verdade bíblica, essa verdade cristã, e ele chegou ao ponto de até mesmo esbofetear o herege Ário. Ele deu um tapa no rosto, na face do herege Ário. Se você pesquisar Nicolau X Ário, você vai encontrar uma pintura muito famosa, né, onde tem lá a imagem do bispo Ário dando um tapa no rosto. O bispo Ário não, o bispo Nicolau dando um tapa no rosto do bispo Ário. E eram dois pastores, dois presbíteros. E isso ocorreu porque Ário tinha falado que Jesus não era Deus, o que gerou ali, né, uma ira santa em Nicolau, que levou ele a esbofeteá-lo. Mas por que eu estou falando dessa figura de Nicolau? É que ele, na verdade, era um bispo, um presbítero, que tinha umas preocupações muito parecidas, né, com os elementos que nós encontramos no Papai Noel. Por exemplo, o Papai Noel, né, em nossa cultura, é aquela figura, né, de um velhinho que está ali
num trenó, que leva presente para as crianças que se comportaram bem, correto? Nicolau, ele era um bispo, ele era um pastor, e ele montava, né, numa carruagem ali com cavalos e levava presente para crianças que eram órfãos, que eram pobres, que estavam ali realmente esquecidas, né? E ele pegava justamente a celebração do Natal, do nascimento de Jesus, para levar o evangelho a essas famílias pobres, essas famílias desfavorecidas, e ali ele aproveitava para presentear essas crianças, levar um pouco de alegria a elas. Então, essa questão de presentear, né, de trocar presentes no Natal, tem origem nessa figura aí é, tão significativa, né, na tradição cristã, que é a figura de São Nicolau. Então é dele que vem a figura do Papai Noel, como nós conhecemos hoje. E ele foi um pastor, ele foi um presbítero, ele cuidou, né, ali da sua igreja em Mira, e além de ter sido pastor, né, em Mira ali por sua vida inteira, ele promoveu obras de caridade ali em toda a sociedade ali daquela região, né? Então ele saía ajudando órfãos, ajudando viúvas, fazendo isso principalmente no dia de Natal, que era o dia onde tradicionalmente os cristãos passaram a celebrar o nascimento de Jesus. Então ele queria, né, com isso, né, com essas suas obras de caridade, levar também, né, Jesus a estas casas, a estes lares, levar essa mensagem de que Jesus, ele tem de nascer, né, em nossos corações todos os dias. Então é muito interessante, né, quando nós olhamos o elemento cultural que temos hoje do Natal, né, porque é algo mais cultural do que religioso. É por isso que hoje pessoas que nem são cristãs, elas comemoram, celebram o Natal, fazem a árvore de Natal, tem a questão do Papai Noel, porque para nós aqui no Brasil é algo mais cultural do que religioso. Mas originalmente, né, isso tinha um sentido muito religioso, porque a origem desta cultura é uma origem que é cristã, que é religiosa. E a árvore de Natal não é diferente. Ali na Idade Média, quando o cristianismo estava expandindo, estava chegando ali a povos bárbaros, né? Bárbaros entre aspas, né? Porque esse termo ele é pejorativo, né? O historiador Legoff ele é terminantemente contra, né, o uso desse termo de povos bárbaros, porque na verdade eles não eram bárbaros. Isso é uma acusação feita por aqueles que eram povos cristianizados, né, que estavam ali sob a influência da Igreja Católica Romana, que consideravam todos aqueles que estavam fora dessa sua influência, desse seu alcance, como bárbaros, como ignorantes. Então isso dava a eles, entre aspas, né, o direito de chegar lá, invadir, né, impor uma cultura, né, como se tudo aquilo que aqueles povos tivessem fosse apenas violência, pecado, como se eles fossem verdadeiros ogros, né, e não seres humanos ali com sua cultura, com seu desenvolvimento. E a gente sabe hoje que isso não é verdade. Esses povos tinham ali as suas religiões, eles tinham a sua cultura, eles eram muito bem desenvolvidos. A diferença é que essa cultura ela não era uma cultura católica, não era uma cultura cristã. E muitos desses povos eram povos que eram nórdicos, que eles cultuavam os deuses nórdicos. E foi isso que Bonifácio, um grande missionário ali da Idade Média, encontrou quando chegou a um desses povoados. Ele viu ali uma aldeia que ainda não tinha sido alcançada pela fé cristã e que ainda cultuava o deus do trovão Thor. E para prestar culto a Thor, eles deveriam ali, todo final de ano, no último mês do ano, fazer um sacrifício de uma criança. Eles pegavam ali uma criança das mais novas da sua aldeia e sacrificava debaixo de um carvalho velho para que o deus Thor recebesse, né, essa criança. E culturalmente, né, o deus Thor ele requeria de seus adoradores este sacrifício de crianças. É muito parecido com a figura que nós vemos na Bíblia, né, do deus Moloque, que também requeria ali, né, dos seus súditos o sacrifício de crianças. Então,
é uma cultura, uma religião completamente abominável, né? É até por isso que a gente entende o porquê de cristãos na Idade Média chamar esses povos de bárbaros. E Bonifácio, né, com uma sabedoria divina, ele chegou até essa aldeia e começou a contrapor essa cultura, esse elemento cultural, né, ali do sacrifício de criança, do carvalho, com a questão do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, né? E ele propôs um desafio a essa aldeia. Ele colocou o seu báculo, que é como se fosse um cajado de um pastor, só que com uma cruz na ponta. Então é basicamente um cajado de um pastor com um crucifixo na ponta. E ele colocou o seu báculo à frente ali da criança que estava prestes a ser sacrificada e falou para eles que se o machado, na verdade não é nem o machado, né, o martelo, eles matavam a criança com um martelo para sacrificar o deus Thor. Se o martelo de Thor despedaçasse a cruz de Cristo, eles poderiam continuar adorando Thor. Ele deu uma de Elias. E eles aceitaram, né? Eles falaram: um báculo, um cajado de pastor com um crucifixo na ponta, isso não vai vencer um machado que é forjado ali com ferro, que é pesadíssimo, que é uma arma de guerra poderosíssima, né? Ali na Idade Média nós temos a figura do rei Carlos Martel, né? Que é Carlos Martelo, né? A tradução mais exata, porque ele lutava com um desses machados, com um desses martelos, e ele foi um rei muito vitorioso, né? Então a gente sabe na história o poder que tem, né? O martelo, que tem é, a marreta, né? Durante uma batalha. Então imagina isso contra um instrumento de madeira. E foi justamente isso que Bonifácio propôs. Claro que ele orou diante do Senhor, ele clamou, né, a Deus ali para que fizesse um milagre, e isso de fato foi atendido, porque quando eles foram bater com esse martelo contra a cruz que estava ali na ponta do báculo, a cruz despedaçou o martelo. Então, foi assim que Bonifácio evangelizou, né, esse povo, esses povos pagãos, porque depois ele fez um sermão onde ele ensinou, né, que ao invés deles sacrificarem ali uma criança, um recém-nascido, a criança mais nova da sua aldeia ao deus Thor, eles deveriam agora celebrar, em lugar disso, o nascimento de Jesus em seus corações, em suas vidas. E ele apontou para o carvalho mais novo e falou para eles cultivarem, cuidarem desse carvalho, enfeitarem esse carvalho, porque ele representava ali o nascimento de Jesus na vida deles. E Jesus ele tem nessa figura de ser o carvalho de justiça. Então essa que é a ideia, né, do carvalho, da árvore de Natal que nós temos hoje. E ela teve ali uma origem cristã, com a questão de Bonifácio, que foi um grande missionário ali da Idade Média, que ergueu o seu báculo em forma de cruz e, e de maneira miraculosa ele venceu ali o martelo de Thor. Inclusive, né, essa tradição cristã, ela vai até além, né? Ela diz que depois ele desferiu, né, um golpe contra aquele carvalho antigo e vocês sabem, né, se uma árvore nova que que está ali foi plantada há pouco tempo, você arranca com a mão. Agora, uma árvore que está ali plantada ali há 10, 20, 30, 40 anos, nem com 100 homens você consegue arrancá-la do solo. E aquele carvalho que eles usavam para o sacrifício ali para o deus Thor era um carvalho muito antigo. E a tradição cristã diz que ele bateu com o seu báculo, com a cruz de Cristo, aquele carvalho, e aquele carvalho ele definhou, ele secou, ele morreu. Então ele aponta ali para um novo carvalho e lança, né, ao descrédito, né, a crença do deus Thor e sobrepõe essa religião pagã com a fé cristã, trazendo ali, né, a cultura daquele povo um novo significado. Então olha só que interessante, ele não destruiu, ele não acabou com a cultura. Assim como os cristãos no primeiro século não acabou, não destruiu, né, com a cultura do Sol Invictus, mas eles ressignificaram esta cultura ensinando elementos aí do cristianismo
e trazendo, né, com essa cultura agora redimida, né, que era um elemento pagão, que era um elemento ali do diabo, que agora eles redimiram, passaram pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo e trouxeram aí uma nova roupagem, um novo significado, com uma mensagem cristã poderosíssima. E isso é muito interessante porque está totalmente associado com esse conceito de redenção cultural que nós temos na teologia reformada, dos teólogos holandeses. Então, é muito interessante, né, a gente perceber essas nuances históricas, essas curiosidades que têm relação com aquilo que nós fazemos hoje em dia. E vai além, né? Essa cultura, né, de você pegar ali um carvalho, né, uma árvore, decorar no Natal, né? Você deve estar se perguntando, ah, Vitor, mas o que a gente decora, né, não é um carvalho, é um pinheiro. É verdade, é um pinheiro. E quem começou essa tradição de decorar um pinheiro, né, para representar essa árvore de Natal em lugar do carvalho, foi justamente ali os protestantes na Alemanha, com Martinho Lutero. Se você pesquisar no Google Imagem, você encontra gravuras de Lutero tocando ali um instrumento, louvando a Deus ali para crianças e atrás dele uma árvore de Natal com uma estrela na ponta. E essa árvore ali claramente é um pinheiro. E por que essa mudança de árvore? Por conta do contexto ali na Alemanha, né? A árvore ali que era comum naquele local era o pinheiro. E é uma árvore bonita, né? Os próprios pinhos, eles já servem, né, para ser decorados. Então era muito mais fácil você pegar essa árvore daquele contexto deles, né, alemão, que era uma árvore muito popular na Alemanha, que todos poderiam ter acesso, não era uma coisa que ia ficar tão restrita assim, tão difícil assim de conseguir, e trazê-la para dentro das casas, decorá-la, colocar uma estrela na ponta que simbolizava a luz de Cristo que traz a salvação ao mundo, né? Então, aquela estrela ali na ponta nos lembra, né, do nascimento de Jesus, que havia uma profecia lá do Antigo Testamento de que quando Jesus nascesse ia brilhar uma estrela ali sobre a sua casa. E essa estrela permaneceu ali sobre a casa de Maria e José, né, sobre a casa de Jesus por muito tempo. Porque a Bíblia conta, né, que os magos eles viram lá do Oriente aquela estrela quando Jesus nasce. E eles fizeram uma viagem para encontrar Jesus. E o texto bíblico diz que quando eles encontram Jesus, eles entram em sua casa, ou seja, Jesus já não estava mais no estábulo, né, na estebaria. Até porque era impossível humanamente eles se deslocarem de lá do, do norte da África, né, lá dos confins ali do Oriente até a região ali da Palestina, até Israel, né, para se encontrarem com o menino Jesus. Essa viagem leva tempo. Alguns teólogos chegam a dizer até mesmo que quando eles chegaram lá, Jesus já tinha em torno de 1 a 2 anos. Porque quando eles vão falar com Herodes Antipas, né, e ele traz ali a ordem de matar todos os nascidos de mulher até 2 anos de idade, cumprindo aquela profecia, né? Houve-se choro em Ramá, e é a sua mãe que chora a morte de seus filhos porque eles já não existem. É, isso foi justamente porque Jesus já tinha uma idade avançada. Jesus não era ali mais um recém-nascido. Então eles levam presentes, eles levam mirra, né? Muitos presentes finos, né? Que eram caros, né, naquele tempo, era muito, muito precioso naquele tempo. E eles levam tudo isso para José e Maria ali para adorarem Jesus. E quando eles vão ter com Herodes, né, eles contam isso para Herodes. Herodes persuade eles, engana eles, né, a fim de que eles voltassem até ele e falassem, né, qual era a localização de Jesus. E eles são no caminho, né, instruídos pelo anjo do Senhor a não voltarem, né? E o anjo do Senhor conta, né, a intenção do coração de Herodes, que era justamente a de matar Jesus e não de adorá-lo. E então os magos eles voltam, né, para os seus países, para os seus lares, e o rei Herodes percebe que eles não vão retornar para falar onde está Jesus e manda matar todos aqueles nenéns ali de 2 anos, 1 ano de idade. E isso demonstra, né, que a Escritura já aponta que Jesus
nesse período ele já tinha uma idade avançada. Porque eu estou falando isso? Porque quando a gente lê os relatos bíblicos, a gente acha que tudo aconteceu no automático, né? A gente pega, por exemplo, a conversão do apóstolo Paulo. A gente pensa que numa semana ele estava matando cristão e na outra semana ele era o apóstolo Paulo. Mas quando você vai estudar a fundo, você vai perceber que muitos estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo ele demorou cerca de 12 anos desde a sua conversão até se tornar um pregador, alguém ali que realmente ali fosse uma liderança na igreja cristã. Então as coisas não acontecem de automático, né? E o nascimento de Jesus, quando ele recebe os seis magos, também não é assim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que por todo esse tempo, aquela estrela ficou brilhando sobre a casa de Jesus, porque ela serviu ali como bússola para os seis magos. Então, essa estrela ela não ficou apenas no dia, na noite que Jesus nasceu, mas em toda ali a infância de Jesus, enquanto ele foi se desenvolvendo. Olha só que coisa bonita, né? Como que isso traz, né, um significado muito forte ali do nascimento de Jesus e também do desenvolvimento de Jesus ali, né? Conforme ele foi fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, acredita-se, né, que essa estrela ela repousou ali sobre o lar, né, de Maria e José por muitos anos por conta disso. E é justamente daí que surge a ideia de você colocar uma estrela na ponta da árvore de Natal. E o laço que vem abaixo da estrela é justamente a salvação em Cristo Jesus, porque é um presente, é uma graça. É somente pela graça, né? Somente pela fé. Então isso é muito protestante. A árvore de Natal é muito protestante, porque ela representa aí o nascimento de Jesus e o laço que vem logo abaixo da estrela significa esse presente que nos é dado por Deus de maneira monergística, né? Ou seja, não é uma sinergia onde Deus ele coopera com o ser humano para que ele alcance a sua salvação. Não, o ser humano ele só contribui para a sua salvação com o seu pecado que a torna necessária. Fora a necessidade de ser salvo, não tem mais nada que você possa ter ali quando se diz respeito à salvação, aquilo que Deus faz em nossas vidas, é tudo inteiramente pela graça de Deus, obra de Deus. E se por algum momento dependesse de mim e de você, nós jamais seríamos salvos. Porque somos falhos, somos pecadores. Todas as vezes que nós temos uma oportunidade de virarmos as costas para Deus, nós com certeza vamos virar as costas para Deus. Você não tenha dúvidas disso. Então, dentro do protestantismo, né, essa tradição de ter uma árvore de Natal ali com um pinheiro em casa é algo muito forte. Tanto que isso se popularizou com os filmes norte-americanos e os Estados Unidos, ele é um país que culturalmente é protestante. Então é por isso que a gente tem aí nos filmes de Hollywood, né, esse Natal com pinheiro, árvore de Natal, estrela na ponta, laço logo embaixo e todas aquelas luzes, né, representando aí esse brilho que é o nosso Salvador Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que nasceu e que deve nascer em nossos corações todos os dias. Então, essa é a principal mensagem do Natal, é o nascimento de Jesus. E nós vemos que ao longo da história, né, da igreja, elementos culturais, né, que têm origem pagã, foram sendo ressignificados para trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem de esperança para um mundo caído, uma mensagem de que Jesus nasceu e que ele voltará para buscar, né, os seus. E ele só terá um encontro, né, com não com apenas os que são nascidos de novo, né, aqueles que ele nasceu no coração, mas ele terá também um encontro com aqueles que não se curvaram diante dele. E a palavra de Deus nos ensina que no final das contas, todos aqueles que, que nasceram, né, de homem e mulher, todas as criaturas, né, os seres viventes, toda a criação, ela reconhecerá que Jesus Cristo, ele é o Senhor. E desde o momento ali da parousia, né, que é o nascimento de Jesus, até a sua ascensão ali ao céu, e esse meio tempo que nós estamos, né, a tensão do já e ainda não, né, ele já veio, mas ele ainda vai retornar. É, dentro desse período, nós já temos como estabelecido o reinado milenar de Jesus.
E o milênio, né, ele não é algo literal. O livro de Apocalipse, aquelas figuras, né, quando você vê aquelas descrições de Deus, que tem olhos como chamas, né, como sete, né, chamas ali. O número 7 tem a ideia de completo. E as chamas têm a ideia daquilo que ilumina, né, que traz luz. Então, nada disso é literal, né? Então, com os 1000 anos não é diferente. O 1000 anos ali diz respeito a esse período da parousia, que é desde o nascimento de Jesus, a encarnação, até o seu retorno. E dentro desse período, Jesus Cristo, ele já reina em tudo, sobre tudo. A questão é que quando ele retornar, ele vai retornar para julgar todos. Mas ele já está com esse domínio, com o seu nome exaltado sobre todos. Então esse reinado messiânico, ele já está em vigência. Nós vivemos sob o reinado de Jesus. Aí você me pergunta: "Ah, mas Vitor, por que há tanto mal no mundo? Porque parece que, nossa, cada dia que passa o mundo está mais imoral". Isso aponta para a iminência do retorno de Jesus. A Bíblia fala que com o tempo, né, o amor ele se esfriaria. Então, isso são sinais que servem como um termômetro para a gente perceber que Jesus está voltando. Então, quanto mais você olha para o mundo e vê maldade, você vê essas histórias assim que são inescrupulosas, né, de sujeitos que fazem coisas aí absurdas, você tem que entender que isso serve como um termômetro para você se lembrar que Jesus está voltando e que se ele não nascer em seu coração, você não terá esperança alguma no dia do julgamento. Então, essa é a mensagem do Natal. É uma mensagem de esperança para um mundo caído, um mundo em desesperança, de que Jesus nasceu e que ele deve nascer em nossos corações. E 25 de novembro é uma oportunidade oportuna para você falar para o seu parente que comemora o Natal culturalmente qual é o sentido verdadeiro do Natal, que é Jesus Cristo, para você pregar a mensagem do Evangelho no Natal. Charles Spurgeon, talvez aí o maior pregador, né, do período moderno da história da igreja, ele disse certa vez que o desejo do coração dele é que tivesse um Natal 25 de dezembro todos os dias, nos 365 dias do ano, porque assim ele teria então uma grande oportunidade de falar do evangelho para as outras pessoas. Spurgeon adorava o Natal, porque ele via no Natal uma oportunidade para falar de Jesus para aqueles parentes incrédulos, para aqueles amigos que ainda não se renderam a Jesus, que ainda não tiveram esse novo nascimento, essa transformação que é quando Jesus nasce no coração de alguém. Então, ele dizia: Oxalá que o Natal fosse comemorado, celebrado todos os dias do nosso calendário e não apenas no dia 25 de dezembro. E esse deve ser o desejo do nosso coração, o desejo de proclamar o Evangelho de Jesus todos os dias da nossa vida, em todos os dias do ano. Que você possa ter em seu coração essa mesma chama que havia no coração de Spurgeon, a chama de falar do Evangelho, de pregar o amor de Deus para a vida das pessoas, de pregar essa mensagem que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação para um mundo onde reina a desesperança, onde reina o caminho que leva à perdição, porque sabemos qual é o salário do pecado, é a morte. E sabemos qual é a mensagem do Natal, é uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Que você possa fazer bom uso dessa data e até mesmo usar, né, aquilo que você aprendeu nessa aula de hoje para conversar, né, com os seus familiares, falar: "Ah, você sabia o porquê da gente fazer isso, disso outro?" E falar, né, de Nicolau, Bonifácio, Lutero, e assim expor também o que é principal, que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de que há esperança de salvação para um mundo caído. Um Feliz Natal a todos e que você possa utilizar, né, desta data para glorificar a Deus, pregando o seu Evangelho, sendo dispenseiros fiéis dessa mensagem de esperança, dessa boa nova que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um Feliz Natal, uma boa festa a todos, que Deus abençoe e eu espero vocês aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para a nossa próxima aula de História da Igreja. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.